Livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth, logo no início, se você olhar aí, tem um título assim: Noemi e Ruth. Por que Noemi e Ruth? Porque são as personagens principais de todo esse livro. Embora o nome de Ruth apareça no título do livro, Ruth e Noemi são as mulheres que conduzem todo esse livro. Há outros personagens, provavelmente você não lembraria. Eu também não lembrava de todos, a não ser quando eu voltei a estudar esse livro. Mas nós temos nesse livro, Noemi, que é, digamos assim, a matriarca da sua família, casada com Elimeleque. É um nome aí, sugestão para os futuros papais e mamães, se quiser botar um nome exótico no seu filho, Elimeleque. Elimeleque e Ruth tiveram 2 filhos, Quilion, pior ainda, que Elimeleque, Malom, se não me engano, acho que é isso mesmo. E eles casaram com 2 mulheres, uma é Orfa e a outra é Ruth. Então é no contexto dessa família e desses nomes bem estranhos. Depois vai surgir um outro estranho também, que é a tal de Boaz. Então, várias sugestões aí de nome para crianças no futuro. Boaz também vai ter uma grande participação nesse livro. Mas o livro de Ruth, ele é a mais perfeita, ou uma das mais perfeitas histórias de amor da Bíblia. Conta uma história, não me recordo agora os personagens, que numa certa corte a Bíblia era rejeitada, era tida como um livro obsoleto, um livro histórico, arcaico, um livro sem beleza. E aí um camarada que era cristão pegou o livro de Ruth, mudou o nome de todos os participantes, de todos os personagens, e leu diante da corte desse rei, desse país. E disse que quando ele acabou de fazer a leitura do livro de Ruth, os elogios eram tremendos. Todo mundo dizia: que obra magnífica, que conto, que história de amor belíssima, quantas lições podemos tirar desse livro, da onde você tirou essa inspiração? E aí o camarada diz: olha, eu tirei da Bíblia, um livro que vocês tanto fazem questão de rejeitar, de negar, de tripudiar e de mal falar, mal dizer. É a Bíblia que conta a história de Ruth. E aí as pessoas se assustaram. Então Ruth é um dos mais belos romances da Bíblia. Traz, claro, lições magníficas, dentre as quais se destacam o poder do amor. Nós vamos perceber como o amor é poderoso. E também vai se destacar nesse livro a providência de Deus. A gente fala muito sobre isso aqui na igreja, que ainda que a nossa vida pareça estar, como é que posso dizer, caminhando de acordo com o curso, ainda que a nossa vida pareça estar indo de mal a pior, ainda que a nossa vida pareça estar à deriva, ainda que pareça que a nossa vida não tem nada acontecendo, nós estamos de acordo com a sorte, a verdade é que Deus, um Deus da providência, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, conduz a minha e a sua vida. Essa é uma verdade indiscutível, é uma verdade que a gente vai ver no livro de Ruth. Então, além de oferecer várias lições para a nossa vida, o livro de Ruth, lições morais, lições espirituais, o livro também, como eu disse no início, é um destaque a 2 mulheres, heroínas, guerreiras, valorosas, mulheres de fé, mulheres que foram batalhadoras em tempos de crise, que é algo também, digamos que bastante interessante, numa época em que as mulheres no Antigo Testamento não eram tão valorizadas, não tinham tanto espaço, não tinham tanta liberdade. A Bíblia faz questão de destacar a história dessas 2 mulheres como mulheres que mudaram a história do seu povo e mudaram a sua época. Então, como eu disse, o livro destaca o amor, a providência de Deus, mas também destaca os atributos de uma jovem moabita. E aí é uma outra coisa que nos chama atenção, porque os moabitas, eles eram descendentes de Ló, e eles tinham há muito tempo já uma rixa com o povo de Deus, e havia até uma passagem no Antigo Testamento, na qual o povo moabita não poderia entrar no templo, não poderia entrar na casa do Senhor, na tenda da congregação. E é muito surpreendente ver que Deus, por meio de uma mulher estrangeira, moabita, resgata o seu povo. Ruth vai entrar na linhagem de Jesus, e o que Deus está deixando para a gente subentendido na história de Ruth é que há oportunidade
de reconciliação, há oportunidade de salvação, há oportunidade de mudar o quadro da vida de qualquer um, assim como ele mudou da vida dessa moabita, assim como ele usou uma mulher de uma nação estrangeira, que não tinha nenhum poder, que não tinha nenhum direito naquela época. Deus mostra que há salvação para todo aquele que crê, como Guilherme disse no início aqui, que o que foi exigido de Nicodemos foi nascer de novo, e o que é exigido de Ruth, para que ela passe a ser salva, ou passe a fazer parte da família de Deus, você vai ver com o decorrer do livro, não é nada mais, nada menos do que fé e amor, só isso. Não se exige de Ruth nada além de fé no Deus Todo-Poderoso e amor para com Deus e para com o seu povo. E isso também é o que acontece nos dias de hoje. Embora algumas igrejas, a gente fala muito isso aqui, exijam tantas coisas para que alguém seja crente, embora algumas igrejas exijam até dinheiro para que alguém seja salvo ou seja curado, a gente bem sabe que a Bíblia diz que para ser filho de Deus basta fé e amor e arrependimento, nada mais do que isso. Tudo que passa disso é história. Então, embora o livro tenha o nome de Ruth, embora o livro tenha Noemi como um grande destaque, o livro tem como seu principal personagem Deus. O livro tem como seu principal autor Deus, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que reconcilia, um Deus que perdoa, um Deus que muda a história de alguém que está destruído, um Deus que provém, um Deus que, quando o povo acredita que vai morrer de fome e que não tem mais escapatória, ele abre uma porta, ele abre uma solução. Essa é a principal ênfase desse livro. A gente tem que perceber isso logo agora, porque com o passar dos domingos a gente vai começar a falar muito mais sobre Ruth, sobre Boaz, sobre Noemi, e pode ser que com o tempo a gente perca de foco que o grande dono, ou o grande personagem desse livro é Deus. A pessoa que mais interessa nesse livro é Deus. Ruth é apenas alguém usada por Deus para fazer algo valioso. Noemi é apenas alguém usada por Deus para fazer algo valoroso, mas o grande personagem desse livro é Deus Todo-Poderoso. Outra coisa interessante nesse livro é que a história de Ruth, o livro está depois de Juízes, depois vem Ruth, mas a história de Ruth aconteceu durante o livro dos Juízes. Então, se a gente tivesse que encaixar o livro de Ruth, ele deveria estar dentro do livro dos Juízes. Alguns teólogos dizem que provavelmente no capítulo de Gideão. Ruth foi mais ou menos na época de Gideão que aconteceu isso aqui. E por que é importante falar isso? É importante falar isso porque era um período extremamente horrível. Foram 350 anos que o povo de Deus esteve sob a liderança dos juízes, e tudo de ruim aconteceu nesse período. Tem um versículo de Juízes muito famoso que diz que naquela época cada um fazia o que bem entendia. O povo estava decadente, moralmente falando, o povo estava enfrentando uma crise política, uma crise espiritual. Isso começa com a morte de Josué, e os juízes começam a ser levantados, e vai até o primeiro rei, que é Saul, termina lá no finalzinho de Samuel, levantando Saul. Então é um período extremamente conturbado. Talvez por isso Deus tenha levantado duas mulheres para fazer a diferença num período onde a maioria dos homens tinham se perdido. Então Ruth, ela se passa, ou a história de Ruth se passa principalmente dentro do livro de Juízes e ali perto da história de Gideão. O povo naquela época buscava aquilo que Deus podia dar, né? Muito diferente dos dias de hoje, e não quem Deus era. O povo queria mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. O povo queria mais o que eles poderiam ganhar servindo a Deus do que eles poderiam dar servindo a Deus. Então não é muito diferente do que a gente vive hoje. Esse é o contexto de Ruth. Ninguém queria saber de Deus, e Ruth, uma moabita estrangeira, uma mulher que não tinha nenhum direito diante de Deus, vai se mostrar muito mais valorosa, com muito mais fé do que o próprio, entre aspas, povo de Deus, o próprio povo de Israel. É de assustar.
Então nós estamos falando aqui de uma mulher valorosa, e é esse livro que a gente vai estudar. Só para terminar aqui minha introdução, na Bíblia nós temos 2 livros com o nome de mulher, Ruth e Esther. A primeira, Esther, era uma judia, fiel ao Senhor, que casou com um gentio, o rei Assuero. Falamos sobre isso agora há pouco tempo, quarta-feira, aqui na igreja. Ruth é o contrário. Ruth é uma gentia, moabita, que casa com israelita, que é Boaz. Muito interessante, são 2 livros na Bíblia que trazem nomes de mulheres, e elas têm uma história parecida. Contudo, o papel delas é invertido. Enquanto Esther é judia, Ruth é moabita. Enquanto Esther casa com um gentio, Assuero, Ruth casa com um judeu, que é Boaz. Então Deus faz umas coisas muito estranhas, e mulheres, principalmente Ruth, que tiveram uma participação tão importante, que vão estar na linhagem de Jesus. Ruth, se você for ver a ordem genealógica de Jesus, lá no Novo Testamento, o nome de Ruth aparece, mostrando que para Deus não tinha mais essa questão de acepção de raça, mas sim Deus salvaria todo aquele que nele cresce. Bem, vamos ler então? Vamos ler o versículo 1 e 2. Vamos ler 1 e 2 para a gente começar. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente lê mais um pouco. O livro de Ruth, irmãos, embora, como eu disse, tenha Deus como seu principal personagem, tenha Ruth como destaque, o livro de Ruth começa nos falando de uma saga, de uma crise, de um drama familiar. E aí eu não vou ficar aqui fazendo muitas aplicações, nem trazendo muito isso para os nossos dias, mas é muito importante que você perceba que crise, que problemas, que tempestades, que tribulações chegam em todas as famílias. E aqui nós estamos falando de uma saga, de uma crise, de um problema, de uma tribulação que alcançou uma família inteira. A Bíblia começa dando o nome deles e diz que essa família em crise, essa família passando por uma tempestade, morava em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. E a Bíblia começa a nos dizer que essa casa do pão, por hora se secou, que esse lugar que era um lugar de fartura, de bênção, da visita, da graça de Deus, foi encerrado. Deus mandou uma grande fome sobre o seu povo. Essa fome trouxe calamidade, essa fome trouxe desespero, essa fome trouxe uma crise familiar na nação. E isso faz com que toda a família de Ruth, ou melhor, toda a família de Noemi, fuja para Moabe, uma terra estrangeira e inimiga. Eu falei isso aqui há um pouco tempo atrás e quero repetir. A crise, quando chega, ela não perdoa ninguém. Às vezes a gente acha que a crise, há 2 extremos, né? Às vezes a gente acha que a crise só chega na nossa vida, que a gente só olha para o nosso umbigo e acha que o problema é só com a gente. Ou às vezes a gente acha que a crise só chega na casa de determinadas pessoas. Mas se a gente for parar para ser neutro, a gente percebe que a crise chega na vida de todo mundo. Rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, criança, jovem, adulto, a crise chega. E a crise vem de uma forma indistinta. Tanto é que com o passar do tempo vocês vão ver, Elimeleque era rico. A família de Ruth, a família de Noemi, de Elimeleque, era uma família conhecida da cidade. Lá para os capítulos da frente, você vai ver que quando Noemi decide voltar para casa, para a terra dela, e o povo a vê, o povo a reconhece. Sinal de que ela não era uma mulher qualquer.
ela era de uma família conhecida, uma família que tinha posse, uma família que tinha destaque naquele lugar. Mas um problema havia acometido a família de Noemi, tanto quanto acomete a minha e a sua família, tanto quanto acomete a família de qualquer um, quer crente ou não. As crises chegam, os problemas chegam, as tempestades, a doença, a morte chega. E a aliança que Deus tinha feito com o seu povo, é claro que hoje a gente não pode fazer disso uma matemática, mas naquela época Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, e a aliança que Deus fez com o seu povo dizia que a obediência traria bênçãos e vida, e a desobediência ou rebeldia traria castigos, fome e morte. E muitas dessas fomes que a gente vê acontecendo na Bíblia, muitas dessa crise que a gente vê acontecendo na Bíblia, muitas delas foram oriundas de desobediência e rebeldia do povo de Deus. É claro que hoje, não necessariamente toda a crise que a gente está passando é porque a gente desobedeceu a Deus. Às vezes a crise simplesmente acontece, mas é verdade também que muitas crises que enfrentamos é culpa nossa. Muitos problemas que passamos, fomos nós que plantamos, e agora estamos colhendo. E aí, estamos diante de uma família em crise. De quem foi a culpa? A princípio de todo o povo de Israel, porque como eu disse, na época dos juízes, todo o povo estava pecando. Mas de quem foi a culpa aqui? Já já a gente vai avaliar que talvez o chefe daquela casa tenha tomado uma decisão errada. Mas só para que os irmãos lembrem, a fome fez com que Elimeleque fosse para uma terra estrangeira. A fome fez com que Abraão e Isaac fossem para o Egito. A fome fez com que Jacó também fosse para o Egito. A fome fez com que Jesus fosse tentado. Então, a fome parece que está sempre envolvida com momentos de crise, de provação, de tentação da nossa vida. Talvez hoje vivamos num país ainda que em crise, e principalmente aqui na nossa região. Eu não nego que isso deva acontecer mais lá nos lugares remotos do país, mas aqui na nossa região, dificilmente alguém vai morrer de fome. Alguém pode passar necessidade, alguém pode ter uma vida extremamente difícil, apertada, humilde, pode até ser um pedinte. Ontem mesmo, quando eu fui em Alcântara, eu passei no trevo de Manilha, tinha uma placa escrito assim: quentinha, R$ 5,99. Aí eu falei, gente, eu pensei, só vira, desculpe a palavra aqui, né, marginal, enfim, pensei uma palavra pior, mas não vou dizer, só vira bandido, só vira à toa, quem quer? Porque R$ 5,99 é uma quentinha. Se você parar aqui na estrada e pedir dinheiro, se você consegue R$6 rapidinho você consegue R$6. Se você vender água, você consegue R$6 rápido. Você vender Guaravita, Icó, conforme o povo de magia gosta, você consegue R$6. Então é claro que hoje, talvez a nossa crise não seja de comida, embora o preço da carne esteja absurdamente caro. A nossa crise hoje, ela é mais moral, ela é mais espiritual do que de fome, de comida propriamente dita. Mas ainda enfrentamos crises, e muitas das vezes não sabemos como lidar com ela, e esse foi um problema aqui. Por quê? Porque a crise, ela nos coloca contra a parede. Às vezes nós levamos a vida toda em cima do muro, às vezes nós levamos a vida toda tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas quando a crise chega, a crise te espreme, te coloca contra a parede e diz: ei, você tem que tomar uma decisão, você tem que se posicionar. Quando a crise, quando a tempestade chega, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí muitos enfrentam, perseveram, contudo outros fogem e desistem. Foi isso que Elimeleque fez. Elimeleque entendeu que fugir com a sua família para uma terra estrangeira, sem nem ao menos consultar Deus, era a sua única alternativa. E aí eu já escrevi isso para domingo próximo, mas eu quero adiantar o que eu escrevi já. A gente vive hoje uma crise sim moral, uma crise financeira, uma crise espiritual, mas a gente também vive uma crise
de caráter, não é bem caráter. A gente vive uma crise de posição. As pessoas hoje preferem fugir do que resolver qualquer problema. As pessoas preferem ir embora da igreja do que resolver seus problemas. As pessoas preferem abandonar seu casamento do que resolver seus problemas. As pessoas preferem parar de falar com o outro do que resolver seus problemas. As pessoas preferem deixar de conviver do que perdoar. Ou seja, para a nossa sociedade hoje é mais fácil fugir do que botar a cara. É mais fácil fugir do que lutar. É mais fácil fugir do que perseverar. É mais fácil fugir do que insistir em enfrentar as crises. Escrevi isso para a semana que vem, mas queria dizer isso desde já. Elimeleque se viu diante de uma crise e achou que fugir era a melhor coisa. É verdade que a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas também diz que diante do pecado, diante da tentação, nós devemos fugir. Nós devemos nos apartar da aparência do mal. É claro que em alguns momentos a Bíblia manda a gente fugir, mas nem sempre, irmãos, fugir vai ser a melhor decisão. Nós devemos olhar mais para a vida com a ótica de Deus, ou melhor, nós devemos olhar mais para Deus também durante as nossas crises do que para as próprias crises. Talvez se olhássemos mais para Deus, talvez se assim, também isso eu escrevi isso para daqui 15 dias, mas a mente me trai. Talvez se olhássemos para as crises mais como Davi olhou e menos como Saul olhou, nós fugiríamos menos. Talvez se olhássemos para os nossos gigantes e víssemos atrás deles o tamanho do nosso Deus, nós resolveríamos melhor os nossos problemas. Mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade que acumula problema. A gente sempre deixa para depois. E eu digo isso me colocando também, irmãos, nessa situação. Às vezes a gente não quer se aborrecer. E resolver aborrece. Resolver dá dor de cabeça. Resolver dá trabalho. E às vezes a gente prefere deixar as coisas como estão, fugir, se afastar, não tocar mais no assunto do que resolver. Elimeleque pegou toda a sua família e, em vez de confiar no Deus onipotente, no Deus onipresente, no Deus onisciente, Elimeleque simplesmente fugiu de Belém para Moabe. E aí, rapidamente, eu queria perguntar: do que nós temos fugido? Do que nós temos fugido? Para onde você, meu irmão, principalmente você, chefe de família, que aqui a gente está falando de Elimeleque principalmente, para onde você tem levado a sua família? Para onde você tem levado a sua família? Para onde você tem conduzido a sua família? É claro que as mulheres hoje alcançaram uma posição e elas são dignas dessa posição. Muitas são inclusive chefes da sua família, chefes da sua casa, líderes da sua casa. Isso é louvável. Aquelas que são hoje mulheres, muitas viúvas, outras mães solteiras, que bancam tudo e elas são honrosas. Mas olhando para esse exemplo e falando com aqueles que lideram as suas casas hoje, eu pergunto: irmão, por onde você tem conduzido a tua família? Em que caminho você tem colocado sua esposa e seus filhos? Elimeleque colocou a sua esposa e seus filhos num caminho terrível. Ele achou, eu vou falar disso agora, que fugir de Belém seria a solução, mas o que ele trouxe para a sua família foi morte, desgraça, doença, crise, pior ainda. E aí eu queria que você respondesse, não responde para mim não, por onde você tem conduzido a sua família? Aonde você tem levado sua esposa e seus filhos? Qual caminho você tem percorrido? Afinal de contas, acredito eu, uma família cristã deve ter o seu marido como um cabeça, um líder, e sua esposa e seus filhos devem segui-lo. Mas quando o líder perde a noção, quando o líder perde o caminho, quando o líder perde o discernimento, quando o líder da família resolve fugir em vez de enfrentar, resolve tomar decisão sem consultar Deus, a crise só aumenta. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ler do 3 ao 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi,
e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, como eu disse, Elimeleque, de forma impensada, sem consultar a Deus, resolve fugir. Foram atrás de refúgio e encontraram morte. Foram buscar auxílio sem consultar Deus e se enfiaram numa enrascada pior ainda. Elimeleque não devia ter deixado a terra prometida. E aí você, minha irmã, você, meu irmão, e eu digo também para mim, independente do que estejamos vivendo, a gente não deve deixar a presença de Deus. Ainda que pareça, e é até estranho falar isso, porque isso é uma loucura, mas alguns cristãos acreditam, e é uma idiotice, que se a vida está ruim, se eles abandonarem Deus e a casa de Deus vai melhorar. Isso é uma loucura, gente, isso é uma doideira, isso é uma burrice tamanha. Mas eu sei que às vezes isso passa pela nossa mente, mas a gente percebe aqui que se as coisas estão ruins e você se afasta de Deus, piora. Em primeiro lugar, a família fugiu da fome e encontrou enfermidade. Fugiu de uma circunstância que talvez, ainda que passassem necessidade, talvez pudessem, junto com o povo de Deus, dividir o pouco que tinham e sobreviver, para encarar uma doença que mataria os 3 homens dessa família. Então eles fogem da fome, encontram doença. Segundo lugar, fogem da fome, encontram a morte. E pior, morreram em terra estrangeira. Porque se tivessem morrido em Israel, Noemi e as mulheres deveriam ser acolhidos pelo restante do povo, porque o órfão, a viúva e o estrangeiro deveriam ser amparados, sustentados. Mas eles estavam agora em Moab, uma terra estrangeira, uma terra totalmente idólatra. E agora você tem 3 mulheres, não só era só Ruth, era só Noemi quando saíram de Belém. Agora você tem Noemi, Ruth e Orfa, 3 mulheres pobres, miseráveis, desamparadas e viúva, numa terra totalmente estranha. Então fugiram da fome e encontraram doença, morte e viuvez. Eu sei que hoje a gente tem muita viúva aqui na igreja, e que assim fiquem, se for da vontade de Deus. Eu digo para minha esposa que se ela ficar viúva, tem que ficar viúva para sempre. Mas naquela época, ser viúva, irmãos, era terrível. Era possivelmente, se não fosse ajudada por alguém, morrer de fome, mendigar, passar necessidade, ser desprezada pela sociedade. Então você vê que uma decisão louca e impensada de um líder de uma casa trouxe só desgraça. Por quê? Porque eles não entenderam que deveriam olhar mais para Deus do que para as circunstâncias que estavam vivendo. Devemos lembrar das palavras de Paulo em Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto muito desse texto, né? Que ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam. E às vezes a gente acha que todas as coisas é só aquilo que nos agrada. Mas quando a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam, todas, irmão, é também a parte ruim, todas é também a crise, todas é também a tempestade, todas é também a enfermidade, a morte. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, desde que não fujamos, desde que não abandonemos a Deus, desde que não saiamos correndo sem consultá-lo e nos precipitamos em uma decisão idiota. Então perceba uma coisa:
Por que nós devemos olhar mais para Deus, ou olhar mais para a vida com os olhos de Deus, do que para as coisas? Porque a mão de Deus, a mão invisível de Deus, a graça de Deus, é maior do que toda e qualquer crise que você possa enfrentar. Estamos falando de uma família que está vivendo uma tragédia: fome, doença, morte, viuvez. Mas a mão de Deus vai transformar uma tragédia em esperança. A mão de Deus vai transformar um deserto em um jardim florido. A mão de Deus vai fazer com que o vale da vida de Noemi se transforme num manancial. A mão de Deus vai colher as lágrimas de Noemi. A mão de Deus vai acalmar a minha, a sua alma em toda e qualquer tragédia. Então, por que a gente deve olhar mais para Deus, ou olhar para a vida com os olhos de Deus? Porque independente da tragédia que eu e você estejamos vivendo, o nosso Deus é maior. Independente da crise que estejamos vivendo, quando a gente pensa que é o fim, o Deus que criou todas as coisas do nada diz: ei, aquieta a tua alma. Quem disse que é o fim? Eu sou o Deus da providência. Não há tragédia maior do que eu. Então a gente deve olhar para as tragédias da vida com os olhos de Deus. A gente deve olhar para as crises na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, com os olhos de Deus, entendendo que sim, elas vêm, mas o nosso Deus é infinitamente maior. Segunda coisa, a gente deve lembrar que o amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus não se restringe a um grupo seleto. Deus em Abraão, lá no Antigo Testamento, prometeu abençoar todas as famílias da terra. E aqui, por meio dessa história, a gente aprende que ainda que o povo de Deus esteja passando por um perrengue, por uma situação extremamente difícil, o amor de Deus sempre sairá vitorioso. O amor de Deus sempre nos alcançará. E como eu disse no início, esse amor revela que não precisava muito, precisava apenas fé, amor e arrependimento para que Deus mudasse a história do seu povo. Lá em Apocalipse, o texto vai nos dizer que Deus amou e que Deus salvou todo aquele pelo qual o sangue de Jesus foi derramado. Apocalipse 5:9 diz: e entoavam novo cântico já nas regiões celestiais, e o cântico era: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. O amor de Deus não se limita a pastores, presbíteros, diáconos ou a religiosos. O amor de Deus nos revela que, independente do que estejamos passando, se houver fé e arrependimento, o amor dele transforma todas as coisas. Então devemos olhar para a vida pela ótica de Deus. Terceiro lugar, por quê? Porque o amor de Deus supre as dores da nossa vida. Preste atenção. Imagina uma mulher que saiu da sua cidade natal, deixou para trás as pessoas que ela conhecia, as amizades que ela tinha, e foi para uma terra estrangeira. Chegando lá, seu marido morre, seus filhos morrem, e ela se vê extremamente abandonada, sozinha. Imagina a dor que essa mulher sentia, imagina o desespero, a crise, imagina quanta coisa passou na cabeça dessa mulher. Mas essa mulher entendeu que o amor de Deus confortava, e que o amor de Deus ocupava toda a dor que o mundo pode nos causar. E aonde que Noemi viu esse amor sendo revelado? Ela viu na vida da sua nora, quando Ruth se levanta e diz: ei, aonde tu for eu vou, aonde tu morrer eu vou morrer, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e eu vou contigo. Ruth, ela representa para mim e para você o cuidado, o amor, o consolo, o conforto, o cuidado, o carinho de Deus com o seu povo, mesmo nos momentos piores da sua vida. Não havia
momento pior na vida de Noemi, mas Deus levanta uma estrangeira para mostrar que o amor dele preenche toda a dor que o mundo nos causa. E aí entra uma responsabilidade nossa. Se Ele nos amou de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho, se Ele nos amou de tal maneira a ponto de levantar Ruths para que nos amem, mesmo nos nossos piores momentos, porque todo mundo aqui pode confirmar isso que eu vou dizer, irmãos, nos nossos piores momentos, até a gente para de se amar, mas Deus sempre levanta alguém para ficar do nosso lado, Deus sempre levanta alguém para nos sustentar, Deus sempre levanta alguém para nos consolar, para nos confortar, para caminhar conosco, para nos aconselhar, para orar conosco, porque é verdade, Deus pode descer, claro que Deus pode descer, mas hoje, habitualmente, o que Deus faz é usar eu e você, para que sejamos instrumentos de amor na vida do próximo, e aí é uma grande responsabilidade, se a gente não tem amado o nosso próximo, se a gente não tem estendido a nossa mão ao próximo, a gente tem pecado, a gente tem falhado com aquilo que Deus deseja para a gente. Quarto lugar, uma coisa que a gente vai ver mais para frente também, mas eu vou adiantar, quando uma amizade é baseada no amor, ela suporta todas as coisas. Ruth virou amiga de sua sogra, não por aquilo que ela podia dar, porque Noemi não tinha nada para dar para Ruth. A gente vai ver isso na outra semana. Noemi falou assim: minha filha, vai embora, eu não tenho mais filho para te dar, e ainda que eu consiga engravidar, até eu ter um filho e ele crescer para poder ser seu marido, tu já vai estar velha. Aí Noemi fala: vai embora, eu estou dura. Você vai, nas próximas semanas a gente vai ver que quando Noemi decide voltar para sua casa, é uma decisão tão abrupta que os teólogos dizem que Noemi não tinha nada. Tipo assim, ela não precisou nem fazer as malas. Ela era tão pobre, tão miserável, que quando ela decide voltar para Belém, é como se ela simplesmente tivesse pego uma trouxazinha, jogado nas costas, um cantil de água e feito a sua viagem, porque ela era miseravelmente pobre. Então a gente tem que entender também, e isso precisa ser resgatado dentro da igreja, irmão, que as amizades precisam ser baseadas no amor e não naquilo que a pessoa pode nos dar. Hoje a gente tem, quando eu digo a gente, eu estou generalizando, né? As pessoas têm se relacionado com o outro por aquilo que ela pode dar. O que fulano pode me dar? Fulano é um bom pedreiro, então você é amigo dele, que no futuro eu posso contar com ele. Fulano é advogado, então você é amigo dele, que se no futuro eu tiver que processar alguém, eu tenho fulano. Fulano é um médico, então você é amigo dele, se no futuro eu precisar de uma consulta, eu falo com ele. Nós vivemos hoje numa sociedade assim, uma sociedade que só quer ter amizade de acordo com aquilo que pode ganhar, e isso tem invadido a esfera espiritual. As pessoas querem ser amigas de Deus por quê? Porque Deus pode me dar alguma coisa, não por quem Deus é. Mas a Bíblia diz em Provérbios 17: em todo tempo ama o amigo, mas é na adversidade que nasce o irmão. A gente deve resgatar isso dentro das nossas igrejas e dentro das nossas famílias. As nossas amizades, os nossos laços, eles devem ser baseados no amor e não no interesse. A gente vai aprender isso com Ruth nos próximos capítulos. Quinta coisa, e é um desenrolar da quarta: Ruth não foi fiel à sua sogra só nessa época da crise, porque mais para frente nós vamos ver, Ruth vai casar com um camarada bem de vida, como falei da minha esposa. Ruth vai se dar bem, Ruth vai casar com Boaz, e ainda assim ela continua sustentando a sua sogra, ela continua amando, cuidando e zelando da sua sogra. Isso é outra verdade que a gente tem que aprender. Porque se há hoje um problema na sociedade, que as pessoas só querem ser amigas para ganhar algo em troca, há um outro problema na nossa sociedade: o fulano é amigo de fulana, mas quando vence na vida, irmão, nem me lembro mais daquela vida de pobreza que eu vivia. Quem é meus amigos? Quem eram meus amigos? A gente tem esse outro pecado. Quando a gente vence na vida, a gente esquece de quem foi que nos ajudou a vencer.
A gente esquece quem foi que nos ajudou a conquistar. Isso acontece muito com os jovens, né? Se tornam independentes. Agora eu tenho meu dinheiro, tenho minha faculdade, tenho meu trabalho. Mas calma aí, como é que você chegou aí? Como é que você conquistou sua faculdade? Como é que você conquistou seu emprego? Quem foi que te sustentou durante toda a sua vida? Isso acontece muito com os jovens. Isso se chama ingratidão, irmãos. Então a gente tem que aprender também com Ruth que a nossa amizade, o nosso relacionamento, ele tem que ultrapassar as circunstâncias. Sexto lugar, quando pensamos que os nossos recursos acabaram, foi o que Noemi pensou. Deus se levanta e diz que o dono do recurso é ele. Infelizmente, Elimeleque pensou e viu que os recursos tinham acabado e fugiu. Ruth viu que os recursos tinham acabado, mas ela volta para casa. Então ela descobre que quando os nossos recursos acabam, melhor, Noemi descobre que quando os nossos recursos acabam, Deus sempre vai nos mostrar que o maior recurso que temos é Ele. Quando a gente olhou para a cruz e percebeu que estávamos perdidos, quando a gente olhou para os nossos pecados, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que não temos condições nenhuma de sermos salvos, e a gente se desespera e diz: e aí, o que vai ser de mim? Deus vai e levanta Jesus como um remidor. Quando Noemi achou que tudo tinha acabado, Deus levanta Boaz como um remidor, e é isso que ele é no livro, ele é um remidor. Ele era um parente mais próximo da família de Ruth, de Noemi. Então, como um parente mais próximo, ele tinha direito de resgatar a Ruth e casar com ela, era direito dele. E ele faz isso como um remidor que era, como alguém que entendeu o seu chamado. Mas na verdade, de novo, Boaz era apenas alguém chamado por Deus para fazer aquilo que o próprio Jesus haveria de fazer no Novo Testamento, nos remir quando as nossas providências acabam, quando os nossos recursos acabam. Deus levanta um Salvador. Jesus nos remiu, pagou pelos nossos pecados, nos comprou e agora somos propriedade exclusiva dele. Para terminar, esse início do livro de Ruth nos mostra que ainda que os nossos olhos não vejam, Deus está a todo momento cuidando, zelando, governando e conduzindo a nossa vida e a nossa família. Ainda que a crise pareça terrível, ainda que a tempestade pareça que vai virar o nosso barco, ainda que o deserto pareça que não tem fim, o que esse livro está nos dizendo é: Deus jamais perdeu o controle. Elimeleque tomou uma decisão que não deveria. Elimeleque se precipitou. E aí o que Deus fez? Deus esqueceu do seu povo? Deus esqueceu dos seus planos? O propósito de Deus foi frustrado? Claro que não. Deus espera o tempo certo, a hora certa, para que quando Noemi e Ruth voltassem para Belém, lá ele levantaria um resgatador. O livro, como eu disse, é mais do que Ruth, é mais do que Noemi. O livro é sobre um Deus que governa e abençoa aqueles que nele esperam. É sobre um Deus que ama, que protege e que resgata aqueles que nele confiam. É sobre isso. É mais do que Ruth, é mais do que Noemi. É um livro que nos diz que nas noites mais escuras da nossa vida, de fome, de doença, de viuvez, de morte, de desespero, nas noites mais terríveis, Deus está escrevendo uma manhã que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do seu povo. Creia, irmãos, que nas noites escuras Deus continua escrevendo um novo dia. Ah, pastor, mas e se eu não receber em vida? Com certeza receberá na glória infinitamente mais. Mas uma coisa é certa: o livro de Ruth diz para mim e para você: aquieta o teu coração, que o meu Deus, o seu Deus,
não perde o controle. Amém? Vou fazer aqui algumas aplicações rápidas para terminar. Minha voz está indo embora. Primeira coisa que eu falei aqui para você gravar é que a crise, quando chega, não faz distinção. A crise chega na vida de todo mundo e a gente tem que saber lidar com a crise. Por quê? Como eu disse, segunda aplicação aqui, fugir nem sempre é a decisão correta. Uns encaram, perseveram e entendem que o seu Deus é maior do que a crise, mas outros preferem fugir. Mas fugir nem sempre é aquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida. Terceiro ponto, devemos olhar para a vida com os olhos de Deus. Por quê? Por todas as coisas que eu disse aqui. Porque o nosso Deus é maior do que a crise, porque o amor dele é maior do que a dor que a gente pode sentir, porque quando os nossos recursos acabam, ele ainda tem recurso, porque quando a gente acha que está num beco sem saída, ele nos mostra que há uma porta, porque quando a gente pensa que a noite é escura e que a gente não vai conseguir vencer, ele nos mostra que está escrevendo no dia seguinte. Então entenda, olhe para a vida mais pelos olhos de Deus do que por aquilo que você está passando. Porque se você olhar para a vida de acordo com aquilo que você está passando, você vai se desesperar e provavelmente vai fazer igual Elimeleque, vai pegar a tua família e vai colocar num caminho de morte, de doença e de desgraça. Não faça isso. Se você olhar para o tamanho do seu gigante, você vai correr e vai fugir e vai descobrir que não deveria ter feito isso, porque se ruim é na presença de Deus, pior ainda é longe da presença dele. Se difícil é obedecendo a ele, pior ainda é quando nos tornamos rebeldes e inimigos dele. Para terminar, a última, a participação no reino de Deus, assim como foi com Ruth, uma estrangeira que não merecia nada, depende apenas de uma mudança de vida, depende apenas da fé, da obediência e da graça de Deus. Que essa graça nos alcance hoje e sim,